Cascavel, no Paraná e também no Brasil. Bom dia para você, Luciano, e para a nossa equipe. Olá, Patrícia, muito bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha no Tarobá Cidade. Olha, Patrícia, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou agora há pouco o décimo óbito, a 10ª morte por Covid-19 em Cascavel. Trata-se então de um paciente de 73 anos do sexo masculino que tinha hipertensão. Esse paciente, Patrícia, deu entrada na UPA Veneza no dia 30 de maio, no sábado, e chegou até ter alta no dia seguinte, no domingo. A confirmação da doença veio no dia 1º de junho, na segunda-feira, depois do teste feito pelo Laboratório Central de Curitiba. Ontem, esse paciente deu entrada, então, na UPA Tancredo com um quadro de insuficiência respiratória aguda. Na verdade, o quadro respiratório, depois ele evoluiu, então, para uma insuficiência respiratória aguda, que o levou, então, ao óbito. Portanto, esse é o 10º óbito confirmado em Cascavel por Covid-19. Agora, trazendo, então, os números da cidade, de acordo com um boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, Cascavel tem 597 casos confirmados. 28 casos são considerados suspeitos que ainda aguardam o exame. Casos liberados com alta do isolamento domiciliar, 6.224. E em Cascavel, Patrícia, casos confirmados e recuperados de coronavírus são 414. Trazemos também, Patrícia, os números do estado do Paraná. Ontem teve mais um boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. O Paraná teve 331 novas confirmações da doença e chegou, portanto, ao total de 5.494 casos do coronavírus, segundo o boletim divulgado ontem. O número de mortes pela Covid-19 no Paraná também aumentou, passou então de 199 para 205, segundo o boletim de ontem. Portanto, essa morte confirmada em Cascavel ainda não entrou nesse boletim que deve ser divulgado hoje, então, portanto, um novo documento. A Secretaria informou ainda que 45% dos leitos de unidade de terapia intensiva, os leitos de UTI do Sistema Único de Saúde para adultos, leitos exclusivos para o atendimento de pessoas com coronavírus, estão ocupados. Essa ocupação, então, é de 274 leitos. Na pediatria, o Estado possui 37 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 e a ocupação, então, é de 22%. Esse boletim da Secretaria de Estado da Saúde mostrou até ontem, Patrícia, que 2.256 pessoas foram consideradas recuperadas do coronavírus. Aproveitando que falamos de números, o Ministério da Saúde divulgou também os dados, a estatística do Brasil, que teve, então, mais 1.349 mortes por Covid-19, e esse, então, é um novo recorde no intervalo de 24 horas. Hoje, o total de óbitos no país é de 32.548 pessoas. Novos casos confirmados ontem no país, Patrícia, foram 28.633. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde alerta que a pandemia, principalmente na América do Sul, ainda está em ascensão, portanto, reforça aquele pedido para as medidas preventivas contra o coronavírus, por exemplo, usar máscara e lavar bem as mãos. Patrícia, só a título de curiosidade, ontem eu estava lendo um estudo que foi publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse estudo aponta que a pandemia do coronavírus no Brasil deve ocorrer por volta do dia 20 de junho. Portanto, de acordo com esse estudo, no dia 20 o país deve chegar a 1 milhão de casos da doença e chegar na casa de 50 mil mortes. Portanto, nessas próximas 2 semanas, o número de casos no país deve aumentar ainda mais, de acordo com esse estudo. Tomara que não, tomara que o estudo esteja errado, que a doença se normalize, mas os números de crescimento mostram que que a situação está caminhando justamente para isso. Patrícia? Esses estudos, Luciano, eles fazem com base nos últimos dias, né? Se a gente continuar como a gente está nesses últimos dias, né? Nessa ascensão, nesse nível, vamos dizer assim, há mesmo essa questão do dia 20 de junho. Mas, se a gente conseguir mais uma vez achatar a tal da curva, aí a gente vai prolongando isso e a gente acaba não lotando o sistema público de saúde, que é o que todos vêm tentando fazer, né? Que as pessoas que estão pegando a Covid, elas possam ser tratadas dignamente com o sistema público de saúde, ou seja qual for o sistema de saúde. Muito obrigada, Luciano, pelas informações. Luciano, que volta depois também no Jornal Tarobá, primeira edição, com mais notícias e atualizações aí de toda a nossa Cascavel, a região e também o Paraná.